Guerreiros em Debate. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados. 21 horas, horário de Brasília, começa aqui o seu Guerreiros em Debate, o programa especial onde a China Azul para, pensa e reflete com tudo o que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube, tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores, líder do Grupo C da Primeira Liga, classificado à quarta fase da Copa do Brasil, onde vai enfrentar o São Paulo, e na segunda colocação na fase classificatória do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro que tropeçou nesse final de semana no Mineirão, empate em 1-1 com o Tombense, que coloca o Cruzeiro numa situação delicada na fase classificatória. O Cruzeiro passa a não depender só das suas próprias forças para terminar a primeira fase no primeiro lugar. O Cruzeiro passa agora, além de ter que vencer o clássico contra o Atlético Mineiro na 10ª rodada, a depender de um tropeço, ao menos um empate, do Atlético Mineiro nas outras duas rodadas contra rivais do interior. E claro, o Cruzeiro aí tendo 100% de aproveitamento, vencendo os seus 3 jogos. Há outras combinações possíveis, mas a mais simples é essa. O Cruzeiro segue, portanto, na briga pela liderança, embora não mais dependendo de suas forças. Eu sou o João Henrique Castro e começo o nosso programa deixando um abraço à produção e direção, ao cargo dos sempre competentes Paulo Costa e Sidney Júnior, e saudando você, amigo da audiência, que participa com a gente pelo Twitter, utilizando a hashtag RádioGDG. Então você manda no início, no meio, no final do seu recado, não importa a ordem, colocou aí, hashtag RádioGDG, você deixa a sua participação, a sua pergunta, interage com a gente e ajuda a fazer esse debate que é feito de torcedor para torcedor. A outra forma de participação com a gente pelo Twitter ainda, há outras formas, o Facebook, por exemplo, mas pelo Twitter é através da hashtag EnqueteGDG. Coloca na sua busca no Twitter, hashtag EnqueteGDG, manda buscar, seleciona as últimas com uma opção que vai aparecer para você as 5 enquetes que estão abertas e que vão orientar o nosso debate de hoje. A primeira delas, por exemplo, que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo contra o Tombense? 50% a maioria até agora dando nota 4, 27% nota 7, 21% nota 0, 2% nota 10. Então, primeiro tempo aí não agradou a maioria, mas agradou mais do que o segundo, o período em que o Cruzeiro sofreu o gol de empate logo na saída de bola praticamente e não teve forças para conseguir virar a vitória no Mineirão. Que nota você dá para o Cruzeiro no segundo tempo então, contra a Tombense? É a segunda enquete. Nota 4, 56%, nota 0, 29%, 13% nota 7, só 2% aí com nota 10. O time evoluiu em relação ao jogo contra o Muricy, 57% identificando regressão no time, 40% em manutenção, 3%, só essa galera que está nos 2, 3% aí tá até sacaneando um pouco os números, falando em evolução. Na sua opinião, Mano Menezes está fazendo rodízio corretamente? 62% dizendo que não, 20% dizendo que sim e 18% avaliando aí que não é uma questão de certo ou errado. E para você, o estadual tem que ser extinto? Aqui tem uma corneta na produção, porque a enquete tem 3 alternativas dizendo não, uma alternativa dizendo sim. 39% dos ouvintes são a favor das extinções, da extinção dos estaduais. Eles formam a opção majoritária, mas a grande maioria é favorável à manutenção dos estaduais com transformações, principalmente. 29% querem a manutenção do estadual com redução de datas. 23% com a redução do formato. Só 9% são a favor do estadual se manter como está. De fato, a fórmula atual do Campeonato Mineiro, por exemplo, é bastante desgastada. O ano demora a começar, são jogos desinteressantes, mas estou com a maioria aqui, o que o estadual precisa ser reformulado, ser enxugado, valorizando o futebol do interior. Imagina se esse Cruzeiro e Tombense, a Tombense, que é um dos melhores times do interior, fosse um jogo único de semifinal, depois da Tombense ter se destacado entre os times do interior. Que grande espetáculo teria sido, que grande tensão a gente teria vivido no Mineirão. Agora, sendo um jogo de fase classificatória, não tem graça nenhuma, e só fica esse tropeço, sem graça, aí que aumenta a pressão sobre o trabalho, que coloca algumas questões sobre o trabalho, e são essas questões que a gente vai debater hoje. Além disso, a outra forma de participar com a gente é pelo facebook.com/Guerreiro dos Gramados. Você participa e interage com a gente, já subiu um post aqui anunciando
né, que a rádio está no ar, você deixa o seu recado logo abaixo, curte também, interage com a gente, ajuda a fazer o nosso programa. A gente começa então repercutindo o Cruzeiro e Tombense, o empate do Cruzeiro em 1-1 contra o Tombense. O Arrascaeta marcou um gol no primeiro tempo, mais uma assistência do Ariel Cabral, né, uma assistência de média e longa distância, com o Arrascaeta entrando dentro da área, né, passando pelos zagueiros e deixando, né, balançando as redes. O Arrascaeta teve uma atuação muito boa, né, teve outras oportunidades de marcar, foi o jogador mais perigoso do Cruzeiro, inclusive, mas no segundo tempo, início do segundo tempo, da segunda etapa, o Tombense acabou conseguindo um empate. Quero saber do Álvaro Júnior, meu parceiro de Guerreiro dos Gramados aqui. Primeiramente, né, o Álvaro fez o pós-jogo, fez as críticas, né, necessárias à atuação do Cruzeiro no pós-jogo, mas quero te ouvir um pouco agora, Álvaro, passadas mais de 24 horas da partida, esfriando a cabeça um pouco também. Dá para dizer o que teve de positivo e o que ficou faltando na atuação do Cruzeiro ontem. Boa noite, meu cara. Boa noite, João. Boa noite aí o pessoal da técnica, o Sidney, o Wander também com a gente. Boa noite a toda a China Azul ligada aí na Rádio Guerreiro dos Gramados, aqui no nosso Guerreiros em Debate. Sem mais delongas, vamos logo à resposta, João. Positivo. Eu gosto do time quando se propõe ao jogo, né? As trocas de passes estão funcionando. Claro, há alguns erros, mas isso é normal, qualquer equipe erra passe, né? Mas as trocas de passes estão funcionando. Para mim, Ariel Cabral destruiu ontem no primeiro tempo. Ele tem feito jogos de um nível muito bons, né? E assim, o que não está me agradando é justamente o que o Cruzeiro vem bem. A zaga vem bem, as laterais estão funcionando direitinho, o meio tá se movimentando, confundindo o adversário, criando alternativas. O problema está ali, entre o último passe e o arremate. Quer dizer, quando o último passe funciona, a gente está vendo muitos erros no arremate, né? Na finalização, na hora de criar soltar aquele grito de gol, a gente está vendo a bola ir para fora, a bola ir em cima do goleiro. Eu não sei como é que o Mano tem trabalhado essa questão na toca, se ele tem feito treinos específicos de finalização, mas o certo é que, João, tem alguns atletas nossos ali que estão precisando fazer algum treino específico desses que eu comentei. Enfim, veio o gol relâmpago da Tombense no início do segundo tempo e desmontou um pouco aquela questão da apresentação do Cruzeiro, que tem sido assim, busca o gol, faz o gol e tira o pé, segura a onda, toca a bola, descansa o time. Até algumas rodadas, umas 3 partidas atrás, eu estava acreditando isso ao início de temporada, maratona de jogos, mas eu estou preocupado já que isso está se tornando uma tônica. E agora, quando a gente pega times como São Francisco, Tombense, Muricy, se bem que a Tombense fez um bom jogo ontem, a gente vai destacar isso daqui a pouco. Enquanto a gente pega esses times de menor expressão, tudo bem, né? Agora, quando a gente começar a pegar times de mais qualidade técnica, que se equiparam mais ao Cruzeiro, eu fico muito preocupado com essa questão de achar que 1-0 é suficiente para ganhar jogo, João. Por enquanto, é o meu pensamento a esse respeito. Quero observar o Cruzeiro por mais algumas rodadas. Amanhã, certamente, a gente ainda deve falar disso, a questão do jogo do Joinville. Amanhã, certamente, o Mano deve poupar alguns atletas, até porque do curto intervalo de tempo entre o jogo de domingo e o de terça. João? Me parece também que alguns problemas das partidas anteriores, né, podem ter aparecido mais uma vez, ter dado a tônica do jogo. O Cruzeiro, né, teve que ter um segundo tempo um pouco mais intenso do que vinha tendo que apresentar, justamente por administrar alguns resultados, e não conseguiu, né? E isso foi pela segunda vez na temporada. Tudo bem, uma vez foi foi com a equipe alternativa, a última vez, inclusive, que o Mano lançou mão de uma equipe completamente alternativa foi no empate
contra o RT em Patos de Minas, né? Mas a gente tem ainda em Patos de Minas, desculpa. Mas além daquela situação que o Cruzeiro não conseguiu também, né? Lá o empate do RT foi até mais tarde, o Cruzeiro não conseguiu buscar a vitória, o Cruzeiro também teve muita dificuldade ontem, né? E após o gol do Tombense em especial, o Cruzeiro teve dificuldade de criar chances reais de gol. O primeiro tempo teve muito mais chance do que o segundo tempo, né? E a gente notou, à medida que o Tombense foi esfriando o jogo, fazendo cera, né? Os jogadores do Cruzeiro muito nervosos, né? Eu destaco aí 2 jogadores que apresentaram, ao menos ao meu ver, um nervosismo mais evidente. O Ezequiel, né, na lateral direita, ele ficou muito exposto, né? A saída do Tombense pelo lado esquerdo é a parte mais forte, então frequentemente quando o Tombense recuperava a bola, a tentativa era saída pelo lado esquerdo, e o Ezequiel fez muitas faltas, né, e teve muito problema, muita dificuldade de desarmar sem fazer falta, né, acabou ficando exposto e, enfim, não gostei ali dessa situação do Ezequiel estar exposto, sem ajuda. O Elber acabou entrando também e não acrescentou muito nesse sentido de ajudar o Ezequiel nesse sentido. E o Rafael Sobis também estava particularmente nervoso, o lance dele tentando morder a bola foi que deixou mais claro isso, mas sentindo muito, né, a cera do Tombense. E o Cruzeiro entrou na pilha, né, ficou parecendo para mim ao longo do segundo tempo que o Cruzeiro entrou na pilha e não conseguiu encontrar uma forma de se impor, de jogar em velocidade, né? Às vezes a bola saía e aquele momento que você jogando em casa com o adversário fazendo cera, corre pra bola e bate o lateral rápido, o Cruzeiro ia reclamar, né? O Cruzeiro apresentava reclamações e acabou tendo pouca malícia também para escapar da cera. Me incomodou um pouco a postura do Cruzeiro no segundo tempo, olhando esse lado emocional. E eu quero saber se a postura, ou se essa postura, ela é compartilhada também, a leitura dessa postura é compartilhada pelo meu parceiro Wander Araújo, narrador aqui dos jogos do Sada Cruzeiro, do Contagem Towers, e que vai estar aqui também debatendo com a gente hoje. Boa noite, Wander. Te incomodou, então, a postura? Você viu o Cruzeiro nervoso no segundo tempo ou foi impressão minha? Muito nervoso, João. Boa noite, caros ouvintes. Boa noite, Alfa. Boa noite, Cid. Boa noite, João. Boa noite, Paulo Costa. O Cruzeiro ficou muito nervoso no segundo tempo e o que tem me preocupado, João, é que o Cruzeiro, quando enfrenta times que jogam muito fechado, o Cruzeiro não está conseguindo romper as defesas adversárias. Quando ele pega um time que parte para cima e joga atacando o Cruzeiro, ele tem mais facilidade para poder atacar o adversário e vencer a defesa adversária. O Tombense ontem jogou praticamente com 2 linhas de 5, marcação muito forte, os jogadores chegando muito em cima, marcação muito complicada do Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro não está enfrentando adversários que vem treinando desde novembro, como é o caso da Tombense. O preparo físico está um pouco diferenciado, mas a tendência é o Cruzeiro melhorar a parte física. O Cruzeiro no segundo tempo morreu mais uma vez. Então, um relance do ano passado, né? Ano passado, a maioria dos gols que o Cruzeiro tomou ano passado foram no segundo tempo. Esse de ontem, para mim, foi desatenção, displicência da defesa cruzeirense. Acho que temos muito a crescer no ano de 2017, mas tem que ter atenção, tem que ter comprometimento, tem que ter dedicação. Independente se o jogo é contra a Tombense, Licordiano, contra o São Paulo ou o Boca Juniors, o Cruzeiro tem que entrar em campo com a mesma dedicação, com o mesmo empenho. Alcançou o resultado, abriu o placar, beleza, descansa, toca a bola, mas enquanto não tiver um resultado favorável a nosso favor, é imprescindível que todos os jogadores se dediquem o máximo possível, João. Me parece também um pouco isso. A gente pode até abordar a questão da dedicação, né? Não sei dizer se o problema do Cruzeiro é dedicação, de fato, né, para conseguir obter os resultados, ou se o problema é, enfim, interesse na partida, né, disposição. Não faltou interesse no segundo tempo, né? Só a gente notar esse nervosismo, né? Por exemplo, o Pedro Henrique está aqui dizendo, por exemplo, uma coisa é perder para um adversário que dominou o jogo e anulou nossa equipe, e outra é perder para si mesmo, né? Tá falando isso pro Álvaro também. Dói tanto que a gente sente que perdeu, mas na verdade empatamos, né? Eu acho que o empate com o Tombense, ele sempre vai ser entendido como uma derrota, né? Se o Cruzeiro
atuar na retranca contra o Tombense, a crítica vai ser diferente, evidente, mas a torcida vai ficar revoltada. Se o Cruzeiro der 80 finalizações e não vencer, a torcida vai ficar revoltada. É natural, até pela diferença de orçamento, mas não consigo dizer, não foi a pior partida do Cruzeiro no ano, por exemplo, né? O outro tropeço contra o RT foi um dos piores jogos do Cruzeiro no ano. Ontem não é o caso, ontem não me parece que foi o caso, né? Ontem a gente teve um Cruzeiro interessado no jogo no segundo tempo, né, que é um interesse que tem faltado, até nervoso demais, mas que não conseguiu ali se impor sobre os adversários. A gente vai falar, inclusive, sobre o sorteio da Copa do Brasil, por exemplo. Eu vi muita gente comemorando, enfrentar o São Paulo, que bom, porque o time não teve grandes testes esse ano. Me incomoda o primeiro grande teste do Cruzeiro no ano ser contra o São Paulo no Morumbi, né? Mas teve 2 clássicos antes, vai ter o duelo contra o Nacional do Paraguai antes, todos os confrontos em que o adversário deixou a bola com o Cruzeiro, atuou 30 metros no campo, né, no seu sistema defensivo. Talvez aí no clássico, se for público dividido, o Atlético possa ter uma postura mais ofensiva, mas o Mineirão hoje é a casa do Cruzeiro e o Atlético Mineiro, quando joga no Mineirão, respeita isso, mesmo quando é meio a meio, né? O Cruzeiro se sente mais à vontade no Mineirão, isso é evidente. Então o Nacional não venceu nessa temporada, trocou treinador essa semana, né? Após mais um empate no Paraguai contra o General Dias, 4 empates e 3 derrotas no ano. Então não é um grande desafio. Primeiro adversário que vai atacar o Cruzeiro em 2017 é o São Paulo, né, num jogo que vale o ano, né? Claro, tem Sul-Americana ainda, tem o Brasileiro, mas vale um dos torneios mais importantes do ano. Isso me preocupa, né? A gente vai ter que ver aí um Cruzeiro reagindo à pressão do adversário, um São Paulo que defende muito mal, mas que ataca muito bem, que faz muitos gols, né? E o Cruzeiro tem um meio-campo aí meio maroto, né? Com o Ariel Cabral, o Henrique agora, né, se ausentando por lesão, vai depender aí de quem o Mano colocar na recomposição, e também, claro, com a lesão do Robinho agora, talvez a entrada de mais um volante, ou se ele mantiver o Alisson, que é quem tem rodado junto do quarteto, ao menos acho que o time ganha um pouco mais de composição, né? O Alisson ajuda muito o lateral na marcação, mas a gente tem um time do Cruzeiro ofensivo, leve, mas que até aqui na temporada, quando tem que se impor no último terço do campo, com o adversário jogando no último terço do campo, tem tido alguma dificuldade de fazer isso com intensidade durante 90 minutos, né, Álvaro? João, eu fico um pouco preocupado com essa questão, porque o time precisa produzir gol, né? Como eu falei na minha fala anterior, o time tem tido volume, tem tido intensidade de jogo. O segundo tempo, para mim, ontem, teve um sabor especial, que o fato de ter levado o empate a 30 segundos dessa etapa da partida fez com que o Cruzeiro não ficasse naquele jogo morno que a gente tem visto nos segundos tempos quando o Cruzeiro tem a vantagem. Então, destaco essas coisas que você falou, né, a respeito do time nervoso em campo, uma desestruturação psicológica, vamos dizer assim, né, em função de um adversário fazendo uma marcação muito, muito dura e povoando demais esse último terço do campo, conforme você comentou. Né, as nossas melhores oportunidades tiveram origem em jogadas de bola parada, né? A gente tem que ressaltar também o brilho da estrela do Darley, o goleiro da Tombense. Ele resolveu fechar o gol no segundo tempo ontem, João. A gente não pode tirar esse mérito daquele rapaz, né? A gente tem que dar esse mérito para ele. Mas, por exemplo, por volta de 30, 35 minutos, o Arrascaeta tomou um cartão amarelo porque deu um carrinho para tirar uma bola na nossa intermediária defensiva. Isso mostra vontade, né? Quer dizer, foi um alento para mim, né, que estava vendo segundos tempos mornos, né, segundos tempos em que o Cruzeiro botava 1-0 ou 2-1 debaixo do braço e ficava tocando a bola. Foi um alento para mim ver o segundo tempo cheio de vontade, de gana, né, e de desejo de superar o adversário,
ontem, né? Eu vi isso de forma positiva. Mas realmente, eu vou ter que concordar ali com o Pedrinho no comentário que ele fez aí. Obrigado, Pedrinho. Grande abraço, meu amigo. O Cruzeiro perdeu para si mesmo também, né? Em grande parte perdeu para si mesmo. Perdeu nos erros, nas falhas de finalização. A gente tem cobrado muito por que Ávila é reserva de Sobis. É uma coisa que eu tenho questionado nas colunas quase que semanalmente. Por que eles não podem atuar juntos? De repente, agora com a saída do Robinho, o Sobis pode ser deslocado um pouco para ali para a faixa de campo que o Robinho atua e o Ávila entrar na frente. Eu estou achando que os nossos 2 artilheiros no ano, João, tem tudo para fazer uma bela de uma parceria, né, e converter em gol várias dessas chances que estão sendo desperdiçadas. João. Isso tem crescido também, né, um pouco desse apelo para que ambos pudessem atuar juntos, né, ou seja, para que a gente pudesse ter Sobis e Ávila atuando juntos. É um pouco do resultado, né, de você ter o Ávila atuando muito pouco. Ontem ele entra com um pouco mais de tempo, mas numa circunstância de jogo que não me parece a ideal para ele, né? O Ávila não é o cara para jogar diante de uma defesa fechada, né? A zaga do Tombense conseguiu neutralizar os chuveirinhos do Cruzeiro com alguma tranquilidade, né? O Ávila não tem esse poder todo. O Ávila é um jogador pesado, mas ele não é um jogador lento, né? O Ávila, para jogada de contra-ataque, por exemplo, ele tem uma inteligência para o contra-ataque muito especial. Se a gente lembrar de boa parte dos gols do Cruzeiro no ano passado, quando o time era reativo e o Ávila marcou muitos desses gols, eram jogadas de contra-ataque, né? Que o Ávila consegue, em velocidade, se distanciar dos zagueiros. Mas ele não tem movimentação, né? São duas coisas que podem parecer contraditórias, mas a movimentação do pivô que sai, que participa, que abre o jogo, abre espaço, como o Sobis consegue fazer, ele tem mais dificuldade, né? Eu sempre destaco aqui que algumas situações de jogo do Ávila deixam muito claro o quanto impactou na carreira dele ele ter feito a base em clubes pequenos, ele ter se jogado na 3ª divisão argentina e chegar na 2ª divisão argentina com 23 anos já. Então ele tem uma formação deficiente, né? Embora tenha crescido como jogador, né? Um jogador aí com características muito raras, características muito especiais, capacidade de decisão, e precisa ser mais aproveitado, sem sombra de dúvida, né? O Sidney está aqui dizendo, inclusive, que ele tem sentido falta do finalizador Ávila na frente para o time conseguir espaço e finalizar. A Fátima Elisa diz que tem preocupado muito, né, com a atuação do time. O time tem potencial para apresentar muito futebol e melhorar a pontaria. O Maior de Minas dizendo que o Mineirão é a casa do Cruzeiro, e lá que construímos nossa história, e lá que a nossa torcida mostra a sua força, né? Não conseguiu ontem carregar o Cruzeiro para a vitória, mas a gente teve aqui também esse potencial. O Pedro tá pedindo para alguém explicar aquele lance do Rafinha. Olha, explicar eu acho que não dá, mas acho que foi parte daquela situação constrangedora, né? De você substituir um jogador que você colocou durante a partida. O Mano, né, coloca o Rafinha no primeiro tempo, depois da lesão do Robinho, e acaba substituindo o Rafinha no segundo. Eu não achei que o Rafinha entrou tão mal assim, né? Eu achei que o Rafinha foi bizarro em 2 jogadas, né? E tomou o cartão amarelo, né? A gente discutindo hoje mais cedo, né, na pauta do programa, a gente conversando pelo WhatsApp e tal. O Lucas, que é nosso parceiro aqui do Guerreiros Gramados, estava dizendo isso, né? Mas o Rafinha também tinha cartão amarelo, quando eu questionei o fato do Mano ter tirado o Rafinha muito cedo, né? Aliás, ter colocado depois de ter tirado o Rafinha do jogo. Um pouco dessa situação do Rafinha, né, que deve ter chance amanhã contra o Joinville. Ele foi relacionado para a partida de amanhã e o Mano tem gostado bastante do futebol do Rafinha, mas acho que ontem o Mano desagradou um pouco do Rafinha, né, do ponto de vista do desempenho dele na partida. E aí, Wander, eu quero saber o seguinte, né, diante do desempenho do Cruzeiro até aqui no Campeonato Mineiro, diante dos 4 pontos de desvantagem, né, diante das lesões do Robinho e do Henrique, tem o clássico ainda na fase classificatória e a necessidade de um tropeço do Atlético, além de 3 vitórias do Cruzeiro, contando com a vitória do clássico, é claro. Dá para acreditar ainda nessa liderança na fase classificatória do Mineiro? Claro que dá, João. Enquanto tiver 1% de chance, nós teremos 99% de certeza. Eu sou Cruzeiro, não desisto nunca.
E, entretanto, não é a liderança na fase de classificação que vai definir o título. Vejamos isso nos dois últimos anos aí, como que foi o campeonato. E sabemos que se a Federação Mineira não ajudar o adversário, o Cruzeiro tem o melhor elenco no futebol mineiro. Além de ter uma reposição à altura para Henrique, para Rafinha, temos o Dedé voltando, o Dedé já está praticamente a 100% aí, no nível físico, está voando o Dedé. Espero que ele entre nessa reta final de campeonato mineiro voando, que assuma a posição e que seja o grande diferencial para o time cruzeirense no ano de 2017. Para substituir o Henrique, tem o Lucas Silva, tem o Hudson, que sabe que pode dar uma outra cadência, uma outra mobilidade ao jogo, uma outra característica ao time. O Henrique tem um desarme muito bom, mas a qualidade do passe do Lucas Silva é indiscutível. O Lucas Silva tem uma característica muito boa de dar um passe em profundidade, muita eficiência, então isso pode ajudar muito o Cruzeiro em 2017, João. Parece um pouco também isso, né, da gente ter aí uma situação do Cruzeiro ter como suprir essas ausências, né? A gente vai ter aí que lidar aí por um bom tempo, né, com as lesões do Henrique e do Robinho. Acho que a do Robinho preocupa um pouco mais, né, em termos das características dele, do que ele apresenta para o elenco, mas é natural, a gente tem esse debate todo, né? Hoje o Twitter, por exemplo, foi contaminado pela discussão, né, sobre, por exemplo, o fato de que a gente poderia ter poupado esses jogadores e eles não terem sofrido a lesão. Eu, particularmente, acho que a fisiologia, que se tem que culpar alguém, é a fisiologia. Se é que a lesão do Henrique ou do Robinho foram lesões por propensão de carga. Hoje a quantidade de testes é enorme para liberar um atleta para liberar um atleta para uma partida. Fora esse fato, né, o Mano vem fazendo rodízio de 2, 3 peças por jogo. O Henrique não jogou quarta-feira contra o Muricy, nem relacionado foi. O Robinho já tinha descansado contra o Muricy no jogo de Maceió. Então, a gente tem aí um estudo. O futebol hoje é profissional. Foram 2 lesões no mesmo jogo, me parece fatalidade, né, num contexto. Vários clubes já estão perdendo jogadores por 6 meses no Brasil, né? O Douglas, por exemplo, teve lesão, né, do joelho. O Moisés não é 6 meses, mas tem lesão no Palmeiras. Estou tentando lembrar de outros casos aqui, porque não me lembro que tem mais jogadores no Brasil que sofreram lesões maiores. Claro que lesão, né, ligamentar, aí é pancada, aí é outro, mas também o ligamento é desgastado pelo esforço. Tudo isso tem que ser manuseado. E futebol é esporte de contato, tem lesão, né? Infelizmente, ontem a gente perde 2 peças importantes por um bom período, né? Mas o elenco está aí para mostrar essa qualidade. A gente está perguntando aos ouvintes aí, e vamos conversar sobre isso agora, né? Antes de falar de Cruzeiro e Joinville, eu quero dar uma passada sobre uma das notícias mais importantes da semana, né? O Cruzeiro conheceu o São Paulo na sexta-feira como o próximo adversário na Copa do Brasil. O Maior de Minas está dizendo aqui que é uma pedreira já de cara, se passar ganha moral para brigar pelo título. O Pedro Henrique está aqui dizendo que em coletivo o Sobis respondeu que seu aumento de produção tem uma justificativa simples, é mudança de posição, que dificulta para o Ábila, né? E ele diz que por isso o Ábila sobra. Mas, Álvaro, Cruzeiro e São Paulo, né? Num momento em que podia aparecer Asa de Arapiraca, podia aparecer Joinville, podia aparecer Paraná, Goiás. A Copa do Brasil coloca o São Paulo como principal, né, como oponente do Cruzeiro na quarta fase. A Copa do Brasil acaba cedo demais, ou para Cruzeiro ou para São Paulo. Diante disso, para você, o sorteio foi bom ou foi ruim para o Cruzeiro? É bom o Cruzeiro ter um adversário desse nível já na quarta fase? Seria melhor mais adiante? Como é que você vê essa situação? Esses dias a gente tem batido bastante papo sobre essa questão, né, João? A gente que eu falo, eu me refiro a eu e você. Até discordamos de certa forma nessa questão. É a tal história, João. A história, ela só é contada depois que ela ocorre, entendeu? Ninguém conta a história de véspera, né? Você é um historiador, né? Então você sabe disso. Não se conta a história de véspera, se conta a história só depois que ela é contada. Como, por exemplo, em 2000,
que todo mundo tinha o São Paulo favoritíssimo como campeoníssimo da Copa do Brasil, e a cochichada do Miller e a malandragem do Giovani de bater a bola por debaixo da barreira e comemorando o título da Copa do Brasil de 2000. Né? História, tá aí, para ser contada. Cruzeiro e São Paulo na Copa do Brasil 2017. O que nós podemos fazer, João, é especular. Eu quero ver o time ser testado. Por quê? Porque tem o ano inteiro pela frente. Tá certo, se for eliminado pelo São Paulo, perde-se a oportunidade de alcançar o Grêmio, né, que passou à nossa frente como o maior campeão do torneio. Né? Perde-se a oportunidade. Mas, João, depois de vir 2 anos vendo o time brigar na parte de baixo da tabela e ter que arrancar no segundo turno para fugir de qualquer risco, e me preocupa muito os 8, 9 meses de campeonato brasileiro. Então eu quero ver quem esse time é de verdade, João. E o São Paulo vai nos dar essa oportunidade. Né? No mais, nós temos outros títulos aí a disputar no ano. Né? E essa eliminação ou não pode nos dar uma melhor expectativa, né, do que pode vir a acontecer no restante do ano com o Cruzeiro Esporte Clube, João. É aquilo, a Copa do Brasil pode acabar cedo demais, mas pode também ganhar uma moral muito grande, né, com a classificação do Cruzeiro. Eu, pessoalmente, acho que não era o momento, como eu disse agora há pouco, o primeiro adversário a nos atacar no ano ser o São Paulo no Morumbi é algo que me preocupa bastante, né? Ainda que o Cruzeiro tenha um histórico favorável contra o São Paulo, ainda que o São Paulo não esteja vivendo um bom momento, né? O São Paulo tem jogadores muito qualificados, né? Do Buffarini, do Cícero, do Prato, né? Do Wellington Nem, o Luiz Araújo aparecendo muito bem. Não tem goleiro, é verdade, mas tem tido aí bons jogadores. Talvez o São Paulo, né, eu tenho batido muito nessa tecla nas conversas, inclusive. O Cruzeiro tem muito a evoluir ainda, e o Cruzeiro não foi testado. A gente não sabe se o quarteto, né, que está interrompido, o quarteto não vai jogar contra o São Paulo, né, mas a gente não sabe se uma formação com Alisson, Thiago Neves, Sobis, né, e Arrascaeta é leve demais, expõe demais a defesa. A gente vai descobrir isso na quarta-feira contra o São Paulo, né, no duelo contra o São Paulo, não nessa, mas na primeira quarta-feira que a gente foi enfrentar o São Paulo no Morumbi. Né? E sei lá, talvez em outubro o Mano já esteja usando 3 volantes porque não funcionou um quarteto tão ofensivo, né? Eu lembro muito do Cruzeiro e Flamengo na Copa do Brasil, né, em 2013. Se aquele jogo tivesse acontecido em outubro, o Cruzeiro teria garantido a classificação com alguma tranquilidade. O Flamengo já apertado pelo rebaixamento, o Cruzeiro liderando o Brasileiro com folga, Ricardo Goulart não era mais um teste, era uma realidade. O Leandro Guerreiro já não entrava mais para administrar resultado, entrava o Tinga. O Vinícius Araújo não tinha mais chances como titular porque não vinha correspondendo. Alguns testes a gente vai estar fazendo ainda quando enfrentar o São Paulo. Do outro lado, o São Paulo também vai estar. Né? O São Paulo também não vai estar pronto. Está testando o goleiro, tem uma zaga insegura. Talvez o São Paulo em outubro esteja mais evoluído também. Né? Tem que pensar por esse outro lado. É um confronto que me parece cedo demais, mas que se o Cruzeiro passar dá muita moral, né, Vani? Muita moral, João. Muita moral mesmo. O Cruzeiro, apesar do elenco ainda não estar rodado, ainda a gente não ter certeza de qual o melhor elenco para cada situação, o Cruzeiro vem ganhando cancha, pegando os jogos duros, as partidas, não tem, como a gente vem falando muito aqui na rádio, não tem mais bobo no futebol. Então todo time ele tem condições de assistir os jogos do adversário, estudar as jogadas, ver o que são as principais armas, principalmente os times do interior, que os times da capital têm muito conteúdo, o tempo todo tem jogos. Então é mais fácil para um time do interior acompanhar o Cruzeiro, acompanhar os adversários da capital, do que o Cruzeiro acompanhar os jogos da URT, Tombense, Bicordiano, dentre outros. Então eles conseguem fazer uma preparação física e tática voltada ao esquema tático do Cruzeiro. E foi isso que a Tombense fez ontem.
se preparou em cima dos erros do Cruzeiro, e eu tenho certeza que é o que o Mano vai fazer para poder jogar contra o São Paulo. O Mano tem essa característica de estudar o adversário, verificar qual que é as principais jogadas dos grandes adversários e construir o seu método de trabalho em cima dos erros do São Paulo. A vantagem do São Paulo, jogar contra o São Paulo, que ele tem Denis e Renan Ribeiro no gol, né? Então, qualquer um dos dois que estiver em campo vai ser um ponto a mais para o Cruzeiro. O Renan foi bem ontem na partida contra o Ituano, mas a gente lembra do Renan com saudade aí do 6-1 e etc. E espera que ele esteja, se for ele, o goleiro numa noite tão inspirada quanto aquela tarde. A gente vai falar agora de Cruzeiro e Joinville, né, o confronto dessa terça-feira pela Primeira Liga. O Cruzeiro já classificado, né, com a liderança do Grupo C. O Joinville buscando um milagre. O Joinville precisa vencer o Cruzeiro por 4 gols de diferença ou por 3 gols a partir de 5-2 para poder ficar com a vaga eliminando o Atlético Mineiro, né? O Joinville disputa aí no saldo de gols a classificação com o Atlético Mineiro. O Cruzeiro não vai para perder o jogo de goleada, nem pode, né, fazer isso no sentido do impacto que teria na temporada. São jogadores que vão ser testados, que vão ter uma oportunidade, né, que atuaram ontem. Somente o Rafinha e o Elber, que jogaram no segundo tempo, foram relacionados. Nem Rafael, nem Fábio, né, o Lucas França vai ser o goleiro provavelmente do Cruzeiro. Ele e o Lucão foram relacionados, né, nessa noite. E a gente vai agora então, deixa eu ver se eu não peguei a produção de calça na mão, acho que não. Se eu tiver aí, o Sidney me responde rápido que eu passo a bola para o Álvaro. Mas a gente vai ouvir agora um trecho da entrevista do Dedé ontem, né, falando, né, um pouco sobre esse retorno, né. O Dedé é a principal novidade, sem dúvida. Eu tô com muita saudade de ver o Dedé em campo. A gente vai escutar o Dedé um pouquinho na coletiva de ontem agora. Guerreiros em debate. Ô, Dedé, hoje logo cedo eu li o post que você colocou no Instagram. Você ficou bem emocionado. Eu queria que você relatasse aí como que foi sua emoção de estar voltando, esse momento que você tanto esperava. Fiquei muito feliz, sim. Ontem eu estava em casa, assisti o jogo lá com a minha esposa e meu filho. E sempre conversando com os amigos, né? E assim que acabou o jogo, já passaram pra gente quem ia pro jogo, né? E eu vi meu nome na lista, né? Depois de tanto tempo, estava nessa expectativa de voltar a ser relacionado, né? De estar sentindo, né, aquela emoção de saber que vai vestir uma camisa de jogo, um só de treino, né? Já tem 1 ano e pouco que eu venho passando esse momento de só camisa de treino. E eu fiquei feliz, cara. Eu fiquei feliz, assim, muito emocionado, assim, um momento que passou muita coisas, assim, não vou falar negativas, né? Porque foi um momento de departamento médico, mas com muitas reflexões, muito aprendizado. Mas passou coisas boas e importantes na minha vida nesse período parado, sem jogar. Qual foi para você o momento mais difícil? Se é que existiu, qual que seria esse momento? É sempre difícil você receber uma notícia, né, de que tem que fazer alguma coisa assim para não jogar, por exemplo, uma cirurgia, ou quando fraturou meu joelho, ou quando eu esperei os 4 meses para atuar, para voltar, né, treinar com o grupo. E assim, no primeiro treinamento já fraturou de novo. E essas notícias assim dão uma quebrada, mas só que eu sou um cara muito forte, né, quanto a isso, cabeça muito centrada, eu tento manter sempre o meu foco, né, de retornar. Estava tentando naquele momento, que graças a Deus hoje eu já estou de volta. E são esses momentos que a gente dá uma balançada, mas eu creio muito em Deus. Eu tenho uma força e uma fé muito grande em Nossa Senhora da Aparecida. Então isso que me traz essa energia boa e força para continuar na minha caminhada. Guerreiros em debate. E a gente fica
emocionado de ouvir o Dedé falar também, porque o torcedor que tá acompanhando, né, a gente viu, claro que uma vez ou outra apareceu um babaca ironizando o Dedé, o que quer que o valha, né, nas redes sociais, o Dedé até mostrando alguma tristeza em alguns momentos da sua recuperação com as falas de alguns torcedores, mas a regra não é essa, né? A regra foi apoio, como ele mesmo está dizendo, a regra foi muitos votos positivos, muita oração, enfim, né? Cada um com aquilo que acredita, esperando esse retorno, que é muito saudável para o Cruzeiro, que é muito importante para o Cruzeiro e que é mais ainda, claro, especial para o Dedé, né? Então eu queria ouvir o Álvaro falar um pouco da expectativa dele para esse Cruzeiro de Joinville. O Dedé não é o único, né, a estar ansioso por esse jogo, outros vão estar tendo a oportunidade de atuar, né, depois de um tempo aí fora, né, por causa da insistência com as mesmas escalações, o rodízio sendo feito só pelas orientações da fisiologia, desde o empate contra o RT, que pressionou o Cruzeiro no Campeonato Mineiro para ter que vencer sempre, para se manter dependendo só de si na disputa pela liderança. Então eu queria te ouvir um pouco, Álvaro, falando disso, né, da importância do retorno do Dedé e desse compromisso aí pro elenco do Cruzeiro também, para essa galera que tá ganhando chance agora com o Mano. Então, João, eu acho que todos nós ficamos um pouco emocionados junto com o Dedé, né? O Dedé é um dos melhores zagueiros que o futebol brasileiro produziu aí nos últimos anos, e já está há 2 anos sofrendo com lesões, né? E o filho dele nasceu, né, não faz muito tempo. Foi interessante vê-lo postar no Insta dele, né, a camisa do Cruzeiro com o nome do garoto. Então, quer dizer, é um cara que veste a camisa, que está aí lutando para retomar a carreira, né? E tenho certeza que Dedé ainda vai contribuir muito ainda com o Cruzeiro Esporte Clube, João. E assim, é emocionante mesmo ver como ele passou por todo esse processo e cresceu com isso, né? Você vê a entrevista dele, é uma entrevista focada, centrada, né, de alguém que tem recebido apoio em casa, dentro da própria família, ele citou isso, e que tem recebido apoio de muitos torcedores, né? Apoio da comissão técnica, apoio dos atletas. Volta e meia, quando a gente vê fotos dos nossos jogadores aí nas suas redes sociais, o Dedé tá lá sempre sorrindo, brincando. Enfim, foi muito legal o gol que ele fez no primeiro treino há pouco tempo, que o treino parou e aplaudiu o Dedé. Então, são coisas assim que realmente deixam a gente emocionados. Que nem, por exemplo, a postura que o Cruzeiro teve com o Judivan após nova lesão, agora no período de recuperação. Basicamente a mesma coisa que aconteceu com o Dedé, né? Estava já entrando no período de recuperação e acabou tendo uma lesão por estresse, porque o outro joelho estava muito sobrecarregado por trazer o peso do corpo durante esse tempo. Então, e o Cruzeiro foi lá, renovou o contrato do atleta, dando segurança ao atleta. Isso é uma postura muito louvável da diretoria do Cruzeiro. Enfim, todos emocionados, na expectativa aí. Eu imagino que ele deva ir para o banco amanhã, a princípio, e deva entrar no decorrer da partida. Estamos todos torcendo por você, Dedé Vital, né? O mito de volta, pode ter certeza que você vai levar o nosso grito, o nosso canto, o nosso apoio, né, para que você retome a sua carreira em grande nível, né, e ajude aí o Cruzeiro a vencer ainda muitas batalhas. Vai daí, João. É isso, Álvaro. E o jogo de amanhã, ele lembra Cruzeiro e Vitória em 2004. Né? O Cruzeiro, se tivesse perdido para o Vitória, o Cruzeiro teria rebaixado o Atlético Mineiro. O Mineirão nem recebeu um grande público. Naquela ocasião o jogo também não valia nada para o Cruzeiro. O Cruzeiro venceu por 4-0, né? Teve torcedor vaiando, Maldonado, por exemplo, ficou muito bravo, né, com a reação da torcida que vaiava os gols do Cruzeiro, na expectativa do Atlético Mineiro ser rebaixado. Amanhã a rivalidade tem outro sentido, né? O Cruzeiro pode eliminar o Atlético Mineiro da Primeira Liga, uma competição de caráter amistoso, mas não basta perder. O Cruzeiro, para eliminar o Atlético Mineiro da Primeira Liga, tem que tomar uma goleada do Joinville. Pensando nos jogadores,
né, que vão estar buscando essa chance, pensando, né, no significado de tomar uma goleada do Joinville, pensando, por exemplo, que é o retorno do Dedé, tanta coisa especial, não vai ter cruzeirense que vai secar o Cruzeiro amanhã para que o Atlético Mineiro seja eliminado, né, Wander? Acho que tá todo mundo na expectativa de uma boa vitória. Pensou que maneiro seria, né, se o Dedé marcasse, né, um gol, por exemplo, em cobrança de escanteio, relembrando, já revivendo os bons tempos, anunciando que isso vai voltar agora toda com ele também. Eu estou muito animado pro jogo de amanhã. Eu quero ver essa galera jogando amanhã, né? Ainda que seja um jogo que não vale nada pro Cruzeiro, né? Um jogo que vai dar pra gente o gostinho de ver muita coisa que a gente tá buscando ver nas últimas semanas, né, mano? Exatamente, João. Eu quero ver o Cruzeiro jogando bem e vencendo sempre, independente do adversário. Agora, você citou um adversário aí dentro do estádio de Minas Gerais que ele não representa nada dentro da história do Cruzeiro em termos de importância. É um rival regional, é um rival que, como o Sidney Júnior fala bastante aí, é um rival que dentro do estado ele representa alguma coisa para uma grande parte da imprensa, mas que no cenário nacional ele é uma vírgula. Então, o Cruzeiro, com as suas conquistas, com as suas vitórias, com a sua história construída com muita raça, suor, lágrimas, então eu acho que é pensar pequeno em perder para um Joinville, sendo que pode girar o elenco, dar ritmo de jogo para a equipe, principalmente colocar o que tem de melhor em campo. Fico muito feliz. Eu sou um torcedor apaixonado e me emociono muito com situações como essa do Dedé. O Dedé, que é um ídolo cruzeirense, tem o respeito de imensa maioria cruzeirense. Lógico que tem alguns cornetas que sempre procuram espaço para poder criticar, mas o Dedé é um cara formidável, uma índole, um respeito à camisa cruzeirense inimaginável. Muitos atletas aí, muitos times não conseguem ter um ídolo como o Dedé. Haja o exemplo dos filhos, o respeito durante esse período de lesão. O torcedor cruzeirense deu total apoio a ele, procurou fazer o melhor para que ele pudesse voltar e teve paciência para ele poder voltar na hora certa, né, João? Eu falo aqui com relação à emoção, porque quem acompanha as transmissões do Portal Guerreiro dos Gramados dos jogos do Sada Cruzeiro tem comentado muito acerca disso. Eu tenho tentado passar com muita emoção o sentimento que a gente vê dos jogadores em quadra. E é esse sentimento em quadra que o Cruzeiro precisa colocar em campo. Raça, garra, determinação, dar o seu melhor, independente do adversário. Ao colocar os pés em quadra, fazer o melhor por essa camisa, por essa história, por tudo o que o Cruzeiro representa na vida de cada um. Né? Então esse é o grande diferencial que nós precisamos trazer para dentro de campo e sermos hoje melhor do que já fomos ontem, né? Crescermos a cada dia para termos resultados ainda melhores em nosso time, em nossa vida, em tudo, né, João? Sem dúvida, Wander. O Sidney está aqui dizendo também que é absurdo demais querer perder um jogo por causa de um rival pequeno e monotítulo, maldita atleticanização. Acho que eu nem vi esse papo dessa vez, né? Acho que tá todo mundo aí animadão com a volta do Dedé e a oportunidade de ver os jogadores. Antes de passar para o último giro aqui, os últimos comentários, o palpite da galera, as notícias, né, da semana do Cruzeiro, começando pela vitória do Sada Cruzeiro, né, nesse final de semana sobre o Leb Gedor e Canoas, abrindo os playoffs da Superliga. O Sada Cruzeiro venceu com autoridade 3-0. O próximo confronto é em Canoas, no dia 22, nessa quarta-feira, às 19h30. Durante toda a Superliga, a partir de agora, nos playoffs, a gente começou isso na etapa final, os duelos em casa do Sada Cruzeiro, no ginásio do Riacho, né, se tudo correr bem também, a gente vai ter espaço na transmissão da final da Superliga no Mineirinho, vão ter cobertura da equipe do Guerreiro dos Gramados, o Wander aqui que está com a gente narrando, o Rafa nos comentários também, então a gente está aqui na torcida por mais um título do Sada Cruzeiro, que começou bem as quartas de final, abrindo 1-0 sobre o Canoas. Quem vencer 3 partidas avança até a fase semifinal. O atletismo do Cruzeiro também teve mais um final de semana
de grandes conquistas. O time, por exemplo, conseguiu as 4 primeiras posições do pódio e se sagrou campeão na 34ª edição da Corrida Cidade de Aracaju, né, em Sergipe. A vitória veio com Elton Bezerra da Silva, o vice José Márcio Leão, seguidos por Enio Cleiton e Davi Benedito de Macedo. Nos 25 km feminino, Graciete Moreira Carneiro foi vice-campeã. No mesmo torneio, o Cruzeiro também teve outros grandes índices em categorias de percurso menor. No feminino, Miriam Franco da Silva venceu os 10 km, enquanto Denise Silva Ferreira ficou em segundo nos 5 km. No masculino, Gleison da Silva Santos foi campeão e Daniel Henrique o quarto colocado nos 10 km. Na categoria 5 km, Gilmar de Oliveira foi o campeão. No domingo, o Cruzeiro venceu a 24ª Supermaratona da cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, com André Aparecido Ferreira. Em São José do Rio Pardo, em São Paulo, Ivamar de Oliveira venceu a primeira etapa da corrida Superação da Unify, na qual competiram cerca de 1.200 atletas do interior de São Paulo e de Minas Gerais. Também em São Paulo, o Cruzeiro ficou em 4º lugar geral no masculino, com Valdir Sérgio de Oliveira na 26ª corrida de Tarabaí. Já Marcela Cristina Cordeiro Gomes foi a vice-campeã no torneio feminino. Em Maceió, os cruzeirenses alcançaram bons resultados na primeira etapa da corrida Astefal, percursos de 5 e 10 km. No masculino, Gleison da Silva Santos foi vice nos 10 km, Jair José da Silva também foi vice nos 5 km. Enquanto isso, no feminino, Miriam Franco da Silva foi terceira colocada geral nos 10 km e Denise Silva Ferreira a vice na modalidade 5 km. Seguindo o especializado cruzeirense, a Federação Mineira de Futebol Americano confirmou a disputa da Copa Minas. Infelizmente, o Campeonato Mineiro foi cancelado com a ausência de algumas equipes, a desistência de algumas equipes, mas a federação organizou um novo campeonato, atraindo novas agremiações, e o Sada Cruzeiro Futebol Americano vai estrear oficialmente, né, já enfrentou o Unimed Miners por amistoso, um duelo que seria válido pelo Campeonato Mineiro, venceu por 39-0, mas a estreia oficial do Sada Cruzeiro Futebol Americano em um torneio oficial, a Copa Minas, vai ser no dia 2 de abril, contra o Juiz de Fora Imperadores, mando do Sada Cruzeiro. Na temporada passada, o BH Eagles atuava no Independência, também na Arena do Jacaré. Vamos esperar aí para ver onde vai ser esse confronto. O tenista cruzeirense, né, muita gente não está lembrado, mas o Cruzeiro tem um tenista que compete com as cores do Cruzeiro, Pedro Bernardi, alcançou o posto 304 no ranking de duplas da ATP, né, o melhor posto da carreira dele. O Cruzeiro começou a apoiar o Pedro estava para lá de 600 no ranking, tem subido desde então, parceria que começou no ano passado. Eu conversei hoje com Christopher Dias, que é o parceiro das duplas do Pedro, né? Ele é guatemalteco e joga as duplas com o Pedro. O Pedro, o Twitter dele, ele não twitta desde 2009, não consegui ter contato com ele. O Christopher estava me dizendo que eles retornam ao circuito em maio para a disputa de torneios Futures na Nigéria, né, quando o Pedro vai tentar aí ganhar mais algumas posições no ranking. A gente anuncia também a nossa parceria com o Contagem Towers, né, que o Contagem Towers na última semana venceu o Botafogo uma vez, perdeu a outra, está na liderança da Liga Ouro e nessa semana vai a Macapá enfrentar o Santos do Amapá. O próximo confronto do Contagem Towers, que está buscando acesso à NBB, né, parceiro do Guerreiro dos Gramados, vai ser aí na sexta-feira às 20 horas em Macapá, né, buscando aí o acesso à primeira divisão do basquete brasileiro. A gente transmitindo também os jogos do Contagem Towers, quando em Contagem, narração do Vander Araújo aqui também. Passando para o futebol, o Brasil foi campeão do Sul-Americano Sub-17 e o Cruzeiro teve 4 integrantes, né, na delegação. Né, dono de uma campanha irrepreensível, o Brasil venceu 7 jogos, empatou 2. O Brasil teve o goleiro Gabriel Brazão como um dos pilares da defesa, sofreu apenas 3 gols no torneio e ainda teve o preparador físico Rodrigo Saaro, o fisiologista Tane Canop e o médico Wallace Espada representando no Brasil no Sul-Americano Sub-17. Parabéns pela conquista. A base está retomando as atividades, o time Sub-20 aplicou uma goleada por 11-0 sobre o Grêmio Contagem em duelo amistoso. A artilharia ficou dividida entre os atacantes Tony Anderson e Jonathan, cada um marcou 3 vezes. Marcelo 2, Eduardo, Pablo Pardal
e Natan fecharam o marcador. Sexta-feira o Cruzeiro faz um amistoso, dessa vez contra o América Mineiro, na Toca da Raposa 1, Cruzeiro Sub-20. No profissional, a gente teve um espetáculo nesse domingo muito bacana, as crianças de escolas públicas de BH participando da tribuna infantil, parceria com a Prefeitura também de Belo Horizonte. Os torcedores receberam um lanche, foram acomodados em um espaço privilegiado do Mineirão. Além disso, participam da parceria Aritana, Semil, Copasa e Vilma Alimentos. O Cruzeiro tem esse projeto antes da Prefeitura proporcionar qualquer auxílio, iniciado em 2009, a tribuna infantil, e para poder buscar o contato às instituições interessadas, é só enviar um e-mail para tribuna.infantil@clube.cruzeiro.com.br. Além disso, os sócios do futebol podem, através do canal do sócio, fazer indicações para o programa. A Toca 2 vai receber a primeira edição do projeto Visita VIP em 2017. Os torcedores que quiserem conhecer a Toca 2, organizada pelo Cruzeiro Esporte Tour, agência oficial de turismo do Cruzeiro. Dessa vez o projeto contou com a participação de 50 fanáticos do Cruzeiro. Eu estou dizendo que vai ter, não, a Toca 2 já teve esse episódio, esse evento, nesse final de semana também, o pessoal pôde ir lá curtir. Deve ter novas iniciativas nesse sentido também. A CBF marcou os confrontos entre Cruzeiro e São Paulo pela Copa do Brasil, dias 13 e 19 de abril. Dia 13, no Morumbi, às 21h30. O jogo de volta na quarta-feira, 19 de abril, no Mineirão, às 19h30. Né? A jogo de ida é na quinta-feira, dia 13, às 21h30, em São Paulo. Também as lesões do Robinho e do Henrique, né? O Robinho tem a expectativa de retorno de 6 a 8 semanas. O Henrique tem uma previsão, né, um pouco menor, a lesão dele é de grau 2, de 4 a 6 semanas retornando às atividades. E a lista de relacionados para Cruzeiro e Joinville, vou fazer a leitura agora. Cruzeiro e Joinville nessa terça-feira às 19 horas. Lucas França, Lucão, Brian, Edmar, Fabrício, Mike, Dedé, Murilo, Alex, Hudson, Lucas Romero, Lucas Silva, Marcos Vinícius, Nonoca, né, o Lucas Ventura, Rafinha, Elber e Raniel. Muito interessante essa lista, né, Álvaro? Passo a palavra para a sua despedida, para o seu boa noite. Agradeço mais uma vez a você pela oportunidade de conversar com você, por engrandecer o nosso debate. E essa lista que é interessante, quero saber também o seu palpite sobre o que essa lista vai fazer contra o Joinville nessa terça-feira. Claro, além da sua participação final, o seu palpite para a partida dessa terça-feira do Cruzeiro contra o Joinville. Boa noite, meu cara. Boa noite, João. Boa noite, Wander, Cisney. Um abraço, Paulo Costa. Um abraço a toda a China Azul aí. Obrigado pelas participações de vocês, por vocês estarem ligados aí com a gente. João, sobre o jogo amanhã. Pedrinho Henrique, nosso blogueiro aí do Super, né, me chamou a atenção que foram relacionados apenas 2 zagueiros, isto é, Dedé já está relacionado e vai jogar durante a partida amanhã, né? Espero que saia um gol do Mito para poder coroar de vez esse retorno. João, eu tenho expectativa boa para o jogo amanhã. Eu acho que nós teremos alguns jogadores que vão querer mostrar para o Mano Menezes que tem condição de ser titular nesse time do Cruzeiro, né? Então isso vai trazer uma certa movimentação necessária, né? Uma participação necessária e efetiva desses atletas, né? Porque eles têm que provar essa questão, né, de serem titulares, né, poderem brigar por posição nesse time do Cruzeiro. Então eu tenho expectativa boa. Eu vou palpitar 2 a 0 para o Cruzeiro amanhã, né, e acho que Sidney Júnior tem razão, né? O torcedor do Cruzeiro não tem que ficar achando que o Cruzeiro tem a obrigação de fazer feio, perder jogo para prejudicar a rival, né? Nós nunca precisamos disso. A nossa história foi construída com o Cruzeiro se preocupando com o Cruzeiro, né? E tem que continuar sendo assim, né? O Cruzeiro se preocupando com o Cruzeiro, né? Se alguém tem que se preocupar com o time dos outros, que sejam eles, né? Que sejam os rivais do Alti Mineiro, João. Grande abraço a todo mundo aí, até a próxima, pessoal.
Isso aí, Álvaro, valeu mais uma vez, abraço e boa noite. E vamos agora ao resultado das enquetes também, o pessoal participou com a gente, deixou a sua opinião. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo contra o Tombense? 51%, nota 4. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no segundo tempo contra o Tombense? 57%, nota 4, caindo a avaliação, né? Mais gente deu nota 7 para o primeiro tempo. O time evoluiu em relação ao jogo contra o Muricy, a maioria dizendo que não, que o time regrediu, 57%. Na sua opinião, Mano Menezes está fazendo rodízio corretamente, 61% dizendo que não, a torcida insatisfeita, né, com o rodízio de jogadores ou a falta dele, né, pelo Mano Menezes. Eu particularmente acho que é mais ou menos por aí que funciona. Faria algumas coisas diferentes, mas não acho que não acho que é razão para a crise. E para você o estadual tem que ser extinto? A maioria diz que, né, a maioria optou pela alternativa que diz sim totalmente, 40%. Só que as outras todas falam na manutenção do estadual, 60% da nossa audiência então favorável à continuidade do estadual, mas defendendo alguns ajustes. Eu passo agora então a palavra para o meu parceiro Wander Araújo aqui no Guerreiro dos Gramados. Agradeço também pela participação mais uma vez, Wander. Destaco mais uma vez também o trabalho excepcional que você tem feito na cobertura do Sada Cruzeiro e do Contagem Towers aqui pela gente no Guerreiro dos Gramados, na rádio GDG também, né, que tem feito a cobertura das partidas, ampliando a nossa programação. Um prazer mais uma vez estar conversando com você. Está aberto espaço para sua despedida, seu boa noite e seu palpite para a partida de amanhã. João, eu, Wander Araújo, agradeço de coração ao Portal Guerreiro dos Gramados pela oportunidade de estar nos dando, a mim e ao Rafael Silveira, de estar narrando os jogos, de transmitir um pouco da emoção dos jogos do Sada Cruzeiro. Nós que somos a única equipe, o único veículo de comunicação a transmitir os jogos do Sada Cruzeiro aqui. Nós fazemos uma narração apaixonada, de torcedor para torcedor, transmitindo tudo aquilo que a gente sente e enxerga das partidas. Estamos trabalhando para poder melhorar a cada dia a qualidade do sinal, a qualidade da transmissão que chega até vocês, até os caros ouvintes. E convido a todos para poder assistir e interagir conosco no próximo domingo, no jogo do Sada Cruzeiro versus o Canoas, aqui no ginásio poliesportivo do Riacho. Desculpa, lá no ginásio poliesportivo do Riacho. Temos mais um desafio, né, pela fase de playoffs, verdadeiros mata-matas, né? Na realidade são 5 jogos, então a gente não pode falar mata-mata, mas estamos tentando dar o nosso melhor durante a transmissão, passar o calor da torcida, a vibração da torcida e principalmente interagir de torcedor para torcedor. Vamos fazer isso com basquete também, transmitindo a fase de classificação agora da Liga Ouro, a Liga de Acesso ao NBB. O Contagem então está muito bem, é uma equipe muito boa, muito forte, ganhou do Botafogo, que para muitos aí era a principal equipe da Liga de Acesso. Então tá bem, quem for de Contagem, BH, quem puder apoiar indo aos jogos, seria sensacional. Eu competi para a partida de manhã, 3-0 Cruzeiro, fora gol de Dedé, início do segundo tempo, escanteio para o Cruzeiro, bola na área, Dedé vai jogar para o fundo das redes e vai fazer a alegria dessa nação e voltar com tudo no ano de 2017, João. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, Deus os abençoe. É isso aí, Wander, valeu mais uma vez, boa noite, grande abraço. E eu lembro a você, ouvinte, que o Guerreiro dos Gramados, Guerreiros em Debate, aliás, né, pelo Guerreiro dos Gramados, ele vai ao ar nas segundas-feiras às 21 horas, é feito ao vivo e também é gravado. Então se você perdeu uma parte, se quiser indicar para alguém o nosso programa, é só acessar amanhã a radio.guerreirosgramados.com.br. Vai estar disponível a gravação do programa de hoje, como estão disponíveis aí todos os Guerreiros em Debate desde o início da temporada 2016. O programa está no ar desde o segundo semestre de 2012. Né? A gente está trabalhando aí para revitalizar o nosso acervo e resgatar também todos os programas aí desde o início do nosso programa, já completando aí quase 5 anos de Guerreiros em Debate. Além disso, quando o Cruzeiro joga no meio de semana, é o caso dessa semana, na quinta-feira tem debate. Então, 21 horas quinta-feira, a gente volta para mais um Guerreiros em Debate,
repercutindo a vitória, tranquilos, 3-0 do Cruzeiro, concordo com o Vander, sobre o Joinville lá em Santa Catarina, além de repercutir também a preparação para Cruzeiro e Uberlândia. O Cruzeiro vai estar no final de semana dando mais uma cartada na briga pela liderança do Campeonato Mineiro, na expectativa de um tropeço do Atlético Mineiro, e para chegar no clássico aí, quem sabe, se o Atlético Mineiro tropeçar no final de semana contra o RT, se o Cruzeiro chegar dependendo só das suas forças para conquistar a liderança da fase classificatória. Precisa do tropeço deles. Se não vier, a gente vai no clássico para cima também e vai contar com um tropeço na rodada final. Eu lembro ainda que o Guerreiros dos Gramados tem colunas saindo constantemente com opiniões, análise, tudo sobre o Cruzeiro. Tem pré-jogo, amanhã tem avaliação, então antes da partida de Cruzeiro e Joinville, pós-jogo, cobertura em tempo real das partidas, as transmissões do Sada Cruzeiro, do Contagem Towers, enfim, o nosso portal não para de crescer e você é o nosso convidado e nosso parceiro nesse processo. Eu me despeço por aqui, deixo meu boa noite e convido você a seguir acompanhando todo o conteúdo do Guerreiro dos Gramados, nossa torcida, nossa força. Até quinta-feira e boa semana, boa vitória pra gente amanhã também, pessoal. Guerreiros em Debate.